gravando. Deixa eu te falar, aqui ó, aqui em cima, bate fora. Tá, vou deixar Aqui em cima. Beleza. Olha. Não pode mexer aqui não, senão... Tá, então para. Você quer que grava tudo, né? Não pode deixar. Tá. Melhor você ficar aqui. O que ele quer? Eu não sei o que ele quer. Pessoal, bom dia. Certinho. Ó, nós estamos aqui para fazer uma oficina de criação literária. Nós queremos ver todo mundo escrevendo aqui. Tá bom? Sim? Isso, sim. Isso, pessoal. Vamos animar, hein? É para vocês escreverem. Meu nome é Clério José Borges. Eu sou escritor capixaba. Certo? Tenho livros publicados. Por exemplo, aqui, ó, nós temos alguns livros aqui. Esse aqui fala sobre uma princesa negra, certo? Que morou aqui na Serra, na região do Queimado. Na região do Queimado, que é o lugarzinho que fica aqui depois do Mestre Álvaro ali, tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Eu sou autor desse livro também, ó, livro infantil, A Lição do Sapo Rimoede, tá bom? E aí sou autor também desse outro livro aqui, que conta a história da Serra. E esse aqui, sobre os escritores da Academia de Letras. Eu sou acadêmico de uma Academia de Letras, certo? E aqui, ó, está presente aqui também a Dona Zenaide aqui, ó. Dona Zenaide é autora desse livro aqui, ó. A Menina que Conversa com Galinhas. Ela conversava muito com galinha quando ela era pequenininha. Então ela fez esse livro aqui, ó. Tá vendo? Na hora que ela conversava com as galinhas produziam mais ovos. E era uma maravilha. E autor desse livro aqui também, ó. Autor desse livro aqui sobre o índio que fundou a aldeia indígena que deu origem à cidade da Serra. Agora uma pergunta para vocês: por que o nome aqui da nossa cidade é Serra? Por quê? Quem sabe? Ninguém sabe? Então procure pesquisar aí, que depois nós vamos dar um prêmio, vamos dar um livro para quem souber a resposta, tá bom? Agora, eu vou apresentar aqui o professor Marcos Arrébola. Marcos Arrébola, ele vai falar também sobre quem ele é e depois nós vamos iniciar então. Bom dia. Quinto ano, né? Então hoje nós vamos falar sobre literatura, um pouco de literatura, leitura, escrita. Como o Clério já falou, meu nome é Marcos Arrébola, sou autor de 8 livros, entre poesia e conto. Hoje nós vamos falar um pouco de poesia e de conto e de crônica também. Aqui eu tenho o meu livro recente chamado Esquecidos. Não é um livro de literatura infanto-juvenil que abrange a faixa etária de vocês. É um livro de contos que eu publiquei agora recentemente. Tem aqui um de poemas que eu publiquei no ano passado, Rosto da Jornada. E esse aqui, Escritos Reunidos, que são contos e poemas. Poemas ou poesia, né? No caso, poema é a forma, poesia é a expressão. Eu trouxe esses 3 aqui, mas são 8 livros que eu publiquei nessa minha trajetória de escritor. Agora eu vou passar, depois eu continuo, vou falar um pouquinho sobre a diferença do conto para a crônica, como é que algumas formas de fazer o conto, enfim, depois eu falo. Tá bom, então pessoal,
Então o nosso evento é esse, Oficina de Criação Literária, é uma promoção de uma Academia de Letras, Academia de Letras e Artes da Serra, Academia Capixaba de Letras e Arte de Poetas Trovadores, que fazem poesia chamada Trova, certo? Prefeitura Municipal da Serra, Conselho Municipal de Cultura, Lei Paulo Negreiros e sobre a questão da Lei Aldir Blanc, tá? Esse projeto é justamente para a gente levar um pouco da nossa poesia, da nossa literatura, para vocês aprenderem, tá ok, pessoal? Pode começar então. Nós vamos passar agora um vídeo institucional, certo? E vocês podem começar. Vai lá, começa do início institucional. Em 1556, penetrando na região ao norte da Vila de Vitória, o jesuíta Brás Lourenço fundou a aldeia de Conceição, nas vizinhanças do monte denominado Mestre Álvaro. No século XIX, a serra muito se desenvolveu por ser o entreposto de comércio para a região norte do estado, e ainda pela sua produção de açúcar e café. O litoral é de uma riqueza inigualável, com seu patrimônio cultural e natural. Jacaraípe é o maior balneário da Serra e possui uma infraestrutura excelente para agradar tanto a turistas quanto moradores locais. Da Praça Encontro das Águas, assistimos ao encontro do Rio Jacaraípe com o mar. Em Nova Almeida se destaca a Igreja e Residência de Reis Magos. Com seu traçado original, preservado e suntuoso altar, com a primeira pintura a óleo feita no Brasil. Nova Almeida também tem o delicioso quindim, considerado um quitute de referência local e regional. E as Falésias, um lugar com um visual espetacular, que atrai a galera que gosta de voar. Manguinhos é considerada aldeia devido ao seu charme e com a restinga preservada e um mar tranquilo e calmo. Na Serra Sede, em dezembro, acontece a tradicional festa de São Benedito. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição representa o início da fundação da aldeia. Próximo, o imponente Morro Mestre Álvaro, que domina a paisagem e é o símbolo da serra que amamos.
Em 1556, penetrando na região ao norte da Vila de Vitória, o jesuíta Brás Lourenço fundou a aldeia de Conceição, nas vizinhanças do monte denominado Mestre Álvaro. No século XIX, a serra muito se desenvolveu por ser um entreposto de comércio para a região norte do estado e ainda pela sua produção de açúcar e café. Manhuaçu, índio Teninó e irmão de Araribóia e filho do chefe indígena Maracajaguaçu, desapareceu misteriosamente em 1558. Ao retornar, afirmou ter sido levado por seres estranhos. Dias depois, adoeceu e faleceu, sendo sepultado com honras. O padre Antônio de Sá relatou que demônios tomaram seu corpo. Hoje, estudiosos como Clério José Borges sugerem que foi o primeiro caso de abdução alienígena registrado no Espírito Santo. O mistério da história capixaba. A Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores apresenta Lendas e Folclore Capixaba, com Clério José Borges. Episódio 2, Apiaputã, o Rio do Homem Vermelho. Esta é a lenda de Hans Jansen, um holandês cujo navio naufragou no Oceano Atlântico na foz do rio Reis Magos. Com a pele branca, avermelhada pelo sol, virou o guardião do rio. Quando em 1560, indígenas botucudos ameaçaram atacar esse povoado, ele surgiu das águas do rio, com a tropa de mais de 100 soldados vermelhos. Os invasores indígenas botucudos fugiram. Até hoje, Apiaputanga é lembrado como símbolo de coragem e proteção do rio Reis Magos em Nova Almeida, no atual município de Serra, Espírito Santo. Lendas do Folclore Capixaba com Clério José Borges. Episódio 3. O vampiro lobisomem de Jacaraípe, na Serra, Espírito Santo. Em 1909, numa mata entre Jacaraípe e Nova Almeida, ao anoitecer, ecoava um uivo medonho, parecido com um de um lobo. Os moradores se trancavam em casa, temendo a besta fera. Dona Chiquinha do Brejo, com a oração de São Cipriano, decidiu acabar com o terror. Levou rolos de fumo grosso torrado à caverna, onde o monstro dormia. Passada a meia-noite, despejou o fumo nas ventas da criatura. O espirro foi tão alto que acordou o povoado. O bicho foi curado e sumiu para sempre. No lugar apareceu um caixão de ouro, que Chiquinha levou. Rica mudou-se para Ibiri Vila Velha. Clério José Borges registrou essa antiga lenda em literatura de cordel. Bom, pessoal, vocês viram então 10 lendas capixabas, né? E viram também sobre a história da serra, tá bom? Então, o que nós falamos ali? Sobre os índios que inauguraram a aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição, que deu origem à cidade da Serra, certo? Falamos também sobre lendas. O vampiro lobisomem de Jacaraípe. O vampiro lobisomem de Jacaraípe. O vampiro lobisomem de Jacaraípe. Falamos sobre a lenda também do Apiaputanga, né, que é o Rio do Homem Vermelho. Aí, ó, ele aqui tá esperto, hein? Anotou aqui, Apiaputanga, que é o Rio do Homem Vermelho, que era o antigo nome do Rio Reis Magos. Aquele Rio Reis Magos que vocês têm ali em Nova Almeida, certo? E a outra lenda? Anotou tudo aqui, hein? Sobre o índio que foi abduzido, ele saiu, foi levado para uma nave espacial. Os seres lá de outro espaço pegaram esse índio, levaram para lá, ficaram uma semana com ele lá.
entendeu? Esse índio Manemoaçu. São as 3 lendas aqui do município da Serra. Bom, pessoal, nós aqui, ó, vestimos agora o nosso uniforme. Vocês têm o uniforme de vocês, não tem? Pois é, nós temos o nosso uniforme, o uniforme acadêmico. O Marcos Arrébula está com o uniforme da Academia de Letras e Artes da Serra, certo? E eu estou com o uniforme da Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Trovadores. A gente costuma usar também as medalhas que a gente ganha ao longo da vida da gente como acadêmico, como escritor, como poeta, certo? A gente ganha umas medalhas também, de prêmios. É igual vocês, por exemplo, aqueles que se dedicarem mais, os 10 primeiros colocados vão receber medalha, e todos que estão participando aqui vai ter um dia especial. Nós vamos reunir com a diretora, com os professores e tudo, vamos entregar um diploma para cada um e vamos entregar as medalhas para os 10 melhores trabalhos que serão feitos aqui por vocês. Vai ter uma folhazinha que a professora vai passar para vocês, vocês vão produzir os textos e os 10 melhores serão premiados. E além de ser premiados, receberem uma medalhazinha, nós vamos fazer também um livrinho depois nós vamos lançar no município da Serra com a historinha de vocês, tá bom? Entenderam? Então procurem produzir. Aí vão dizer assim, vai ser só 10? Não, pode ser 20, pode ser 30, dependendo de vocês. Se as historinhas forem muito boas, muito bonitinhas, não é isso? O professor Marcos Arrébula fala assim, não, essas aqui tem que ser publicadas também. E a gente publica mais, tá bom? O negócio é que vocês se sintam satisfeitos em receberem a explicação. Tá entendido então? Vou pedir aqui vou pedir aqui só para a professora ali tirar uma foto aqui. Aqui, ó, vem cá, Marcos. Aqui, ó, a gente aqui, junto com os alunos aqui de lá para cá, tem como você bater uma foto aqui? Fica aqui no meio, então, aqui para cá, isso. Tem como bater a foto aí? Deixa eu ver se você consegue bater. Também, o seu, tá bom? Aqui, porque a gente faz logo o registro, ele vai fazer deitado e na vertical e também isso. Deu bem aí? Deu, né? Então, e agora aqui no cartaz nosso aqui também, ó, aparecendo o cartaz aqui, ó, Marcos. Tem como aí, tá aí pro cartaz? Não, aqui o cartaz aqui, esse aqui, deixa eu colocar aqui. Tá, olha lá, vai ficar aí. Isso. Perdão. É isso aí, feito o registro. Então, agora vou passar então a palavra para o professor Marcos Arrébula. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Faz uma vez, né? Apagar gente, meninas, deixa eu iniciar uma coisa aqui, antes de começar. Alô, olha bem, nós moramos aqui na Grande Jacaraípe, né? Jacaraípe tem vários bairros no seu entorno, né? Nós falamos do Grande Jacaraípe, tem em torno de uns 20 bairros aqui dentro. Uma população bem grande aqui, beirando seus 50 mil habitantes no mínimo. A palavra Jacaraípe, já que o Clério Borges perguntou sobre se vocês conheciam a origem da palavra serra, né? Então, Jacaraípe é uma palavra de origem tupi. Na língua portuguesa, nós temos mais de 10 mil palavras de origem tupi e guarani, principalmente o tupi. Não vamos adentrar nesse tema agora, que não é o tema que eu vou falar. Mas Jacaraípe vem da palavra Caraípe. Caraípe quer dizer o quê? Caraípe, Ca e o Ipe. Nós temos aí na língua tupi várias palavras, que palavras se juntam e formam uma só, se aglutinam. Então, C-A-R, Cari, vem o quê? Cari quer dizer branco. Ipe quer dizer caminho. Caraípe significa caminho do homem
branco. O homem branco é o colonizador, né, os portugueses, à época. Que os indígenas aqui da época, os indígenas que habitaram a nossa região, chamavam de aquelas trilhas, caminhos que eles iam passando para passarem o serviço de caminho de acesso, os indígenas chamavam aquilo ali de Caraípe. E aquilo lá, caminho do homem branco. E mais adiante, a sílaba já, não é isso, velho? A sílaba já se incorporou na palavra Jacaraípe. Então, Jacaraípe significa caminho do homem branco. Há outras leituras sobre isso, mas a mais aceita é essa que eu falei. Tem outras leituras, mas a pesquisa que eu fiz já há muito tempo cai mais nessa parte aí, caminho do homem branco. Então, e mais adiante, não sabemos porquê, foi acrescentada a palavra o já. Então, Jacaraípe significa isso, origem tupi, né? Uma língua falada na época, uma língua falada pelos indígenas aqui, né? Desde que os portugueses chegaram no Brasil. Mas aí não vamos adentrar nessa parte, só uma curiosidade só, não é? Aqui é o seguinte, quando eu tinha a idade de vocês, 10, 12, não, um pouco menos talvez, eu reunido com alguns amigos meus, uns 4 a 5 amigos, na região que eu morava, no interior, Colatina, uma cidade do interior, fica a 120 quilômetros da nossa região aqui, nos reunimos assim, ao pé de uma árvore grande, imensa, cheia de galhos enormes, assim, que você podia subir, e ela não era muito alto. Então a gente subia nessa árvore, cada um num galho. Aí eu pensei o seguinte, olha bem a imaginação, né? Eu pensei, por que a gente não imagina que essa árvore voa e poderá nos levar aonde quisermos? Então, como a gente gostava muito de floresta, de mato, né, árvores, eu pensei, nós vamos fazer uma viagem agora na Amazônia, floresta amazônica, 5 amigos, e a árvore atendia o comando, nós queremos ir para determinado lugar, ela nos levava. Aí nós viajamos por várias partes do Brasil na árvore, tudo na imaginação, né? Tudo na imaginação. Aquilo ali, eu estava usando o quê? A coisa mais importante que nós temos, que é a imaginação. O que diferencia o ser humano dos demais animais? É a imaginação. Então, a partir da imaginação, eu me tornei poeta, escritor, contista, cronista, entendeu? Então todo mundo é capaz de imaginar e criar a sua própria história. Então, a partir daquela imaginação da árvore, ali já estava nascendo o escritor, né? Com 8, 9, 10 anos. Só que eu não tinha consciência daquilo. Com o passar dos anos, aquilo foi aumentando. Não é isso? Então, todos vocês são capazes de imaginar e criar as suas histórias também. Eu vou ler aqui agora uma historinha que eu criei, essa historinha aqui para vocês. Para vocês. Diz assim, é pequena. Tudo que eu falar aqui vai ser pequeno por causa do nosso tempo. Diz assim, o nome dela é A Chave. É um conto isso aqui. Depois eu vou falar um pouco sobre o conto. A Chave. Preste atenção que eu vou perguntar a vocês sobre isso. Pedro tinha apenas 10 anos quando encontrou uma chave antiga no quintal. Era pesada, com desenhos diferentes dos que ele já tinha visto. Curioso, passou o dia inteiro tentando descobrir qual porta aquela chave poderia abrir. Tentou no portão, no armário, até na caixa de brinquedos. Nada. À noite, guardou a chave embaixo do travesseiro. Depois ele sonhou que abria uma porta enorme, dourada, e lá dentro havia uma biblioteca infinita, cheia de livros que brilhavam como estrelas. Quando acordou, a chave não estava mais lá.
Desde então, Pedro nunca deixou de acreditar que um dia encontraria a porta certa. Eu contei o que aqui? Uma história. E essa história nós vamos dar o nome de um conto. O conto é uma narrativa. Quando você narra, conta uma história. Essa história ela pode ser real ou não. Não é? Ela pode ser real ou não. Ou pode ter as duas coisas, realidade e ficção. Ficção é aquilo que você cria na sua imaginação. Então, esse conto aqui é fruto da minha imaginação. Eu escrevi pensando na idade de vocês, 10, 11, 12 anos. Entendeu? Só que eu conto pequeno, assim, né? Aqui, vocês perceberam que está sendo contado alguma coisa? Então, o conto é uma narrativa. A narrativa é aquilo que é contado, não é? Como eu estou fazendo aqui. Aqui, por exemplo, vamos na estrutura do conto. Qual é o personagem principal desse conto? Pedro. Então, todo texto, conto, tem um personagem principal. Ou personagens principais. Aqui nós temos apenas... Quantos personagens nós temos aqui? Tem mais alguém sem ser Pedro? Então nós temos só um personagem aqui, Pedro. E qual é o tema desse conto? O assunto principal? A chave. Então, todo texto que você cria tem o personagem principal ou personagens principais e o tema. De que eu estou falando aqui? De uma chave que Pedro encontrou, né? Mas não sabia o que ela abria, né? O tempo, todo conto também, toda história tem um tempo, o tempo, né? O tempo acontece em um único dia e noite. Aqui no conto, tudo que você escrever um conto tem um tempo. Ele se passa o quê? De manhã, à tarde, à noite, ou durante o dia, ou durante a madrugada. Este conto aqui, ele acontece durante o dia e à noite. Ele vai dormir. Como é que eu sei que é à noite? Porque ele foi dormir lá, né? Sonhou. E tem também o espaço. O que é espaço? Isso aqui não é um espaço? Se nós estivéssemos contando aqui uma história, qual seria o espaço? Essa quadra aqui, né? É uma quadra aqui? É a quadra aqui. E qual foi o espaço, ou quais são os espaços que Pedro, desse conto aqui? Casa. Na casa. O quintal. Mas pode ser outro nome, jardim. Serve também. E qual outro? Não, ele não estava na biblioteca ainda. Olha bem, o espaço é o quintal, a casa e o sonho que ele teve. Aí no sonho que entra a biblioteca. Mas quem falou biblioteca, ficou bom também. Então o espaço é o quintal, a casa e o sonho. 3 espaços aí. Desse tamanho o conto, nós temos 3 espaços. E qual é o conflito, o problema que houve? O conflito. Todo conto geralmente tem um conflito, né? Os problemas. Mais alguma? Sim. Vai falar. Pedro não encontrar aonde Olha. Entendi. Tudo que vocês falaram faz sentido. Mas vamos ampliar isso aqui, Vai cair tudo dentro disso aqui, ó. O conflito, a descoberta da chave misteriosa e a busca por sua utilidade. Tudo isso vocês falaram nas 3 coisas que vocês, que os 3 alunos falaram. Não é isso? Então o conto tem que ter o que também?
Se vocês, quando criarem as suas histórias de vocês, vocês vão criar a história. Prestem atenção que vocês vão criar a história de vocês. Então vocês já sabem, tem que ter o personagem principal ou o personagem, quiser anotar isso aí. Tem que ter o tempo. O tempo é qual tempo que se passa. Se é de dia, se é... qualquer tempo pode ser. Né? Se acontece um dia, uma noite, enfim. O espaço também, né? Onde acontece a história. De repente acontece na rua, acontece no seu quintal, na escola, enfim. E o final do conto é o seguinte. Final do conto. Olha bem, o final. Quando acordou, a chave não estava mais lá. Desde então, Pedro nunca deixou de acreditar que um dia encontraria a porta certa. O mistério, né? Não é um mistério? O conto tem isso também, de deixar o leitor instigado, pensativo, reflexivo. Mas como assim? Desde então, Pedro nunca deixou de acreditar que um dia encontraria a porta certa. Qual é essa porta certa? As casas. Mas ele não sabe onde é. Ele experimentou em vários lugares. Olha bem, o conto, ele tem essa coisa de deixar o mistério. A porta certa aqui tem várias respostas. Pedro nunca deixou de gritar que um dia encontraria a porta certa. Seria uma porta de verdade? Pode ser a porta da vida, a porta do caminho que ele tem para seguir na vida dele. Não é isso? Olha bem, a porta aqui que o último parágrafo está dizendo, não é a porta física. Antes disso aqui, dá para entender que é um cadeado, um portão, realmente. Mas no final, ele deixa o conto que deixa uma reflexão, a porta, os caminhos. Enfim, então quando vocês escreverem um conto, vocês podem deixar também assim uma coisa dúvida, né? Que tenha várias reflexões. O conto, normalmente, seja ele infantil, juvenil ou adulto, ele geralmente deixa uma coisa assim no ar. E agora? Igual um filme que você assiste e termina, nossa, e aí? Tem vários caminhos, né? Não é isso? Muito bem. Vamos ver as características do conto agora, desse conto. Ele é longo ou breve? Breve. Ou seja, ele é curto, mas tem início, meio e fim. O início é o quê? A introdução. Tudo você tem que fazer a introdução. A introdução você vai apresentar a história, né? Depois tem o meio, que é o desenvolvimento. Você vai desenvolver. O início é qual aqui? Pedro tinha apenas 10 anos quando encontrou uma chave antiga no quintal. Era pesada, com um desenho diferente do que ele já tinha. Isso é a introdução. Vamos para o desenvolvimento, que é o meio. Curioso, o dia inteiro tentando descobrir qual porta aquela chave poderia abrir. Aí vai. Aí depois temos a conclusão, que é lá embaixo. Quando acordou, a chave não estava mais lá. Mas como que não estava lá? Será que alguém pegou? Aí ele termina. Desde então, Pedro nunca deixou, é a conclusão. Então você tem o início, meio e fim. Igual o filme que vocês assistem, um desenho animado, qualquer filme que vocês assistem vai ter o início, meio e fim. Isso, no geral, pode acontecer que um filme já começar do final, mas no geral, início, meio e fim. E isso é muito importante na trajetória de vocês, enquanto estudantes, que vocês estão aprendendo agora a ler, escrever, a entender melhor a língua que vocês falam e a escrita. E nessa escrita que vocês vão aprendendo, ela sempre tem o início, meio e fim, tal qual esse conto aqui. Então nós temos depois poucos personagens. Só Pedro aparece de fato, só tem um personagem aqui. O foco é o único acontecimento. O acontecimento, qual é o único acontecimento? A chave misteriosa. Por que misteriosa? Porque essa chave ele encontra, não sabe o que abre,
e ele bota embaixo do travesseiro e ela some. Alguém poderia imaginar também, né? De repente a mãe dele foi lá e tirou a chave, né? Enfim, tem várias coisas, né? Reflexões. A chave pode simbolizar a imaginação ou a curiosidade infantil. A chave pode, como eu falei, os caminhos, a imaginação e a curiosidade infantil. E os caminhos da vida que ele vai seguir ainda, né? Ele é um menino ainda, vocês todos são meninos ainda e meninas? Muito bem. Olha bem, a professora de vocês, os professores estão presentes? Não, mas tem Cléber. Eu pensei o seguinte, eu pensei em uma atividade aqui, eu vou falar sobre a crônica, sobre atividade, isso aqui, é o seguinte, vocês darem continuidade a essa história aqui. O que vocês acham? Sim. Não é agora. O que você acha, senhor? Não é. Vamos para casa. Essa atividade aqui, a professora, se gostarem dela, pode pegar, deixa aqui a cópia. Vocês lerão esse conto aqui com mais atenção e darão a continuidade dele. Aqui ele tem poucas linhas, vocês podem continuar esse conto, fazendo mais umas 10, 15 linhas. Enfim, aí a professora trabalha com vocês sobre essa questão. Isso é uma sugestão, tá? Sugestão. Aí, em sala de aula, vocês poderão desenvolver essa parte melhor aqui. Outra coisa, existe a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa. Já ouviram falar, né? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, do singular. Depois tem o nós, vós e ele, primeiro, segundo, terceiro, no plural. O conto, esse conto aqui está escrito em qual pessoa? Terceira, olha bem. Pedro tinha. Se eu passo Pedro tem, aí. Não, quer dizer, Pedro tem que ter terceira também. Se tivesse eu achei uma chave e não sei o que ela abre. Aí eu estou colocando a primeira pessoa. Aqui está na terceira. Normalmente a língua portuguesa nós usamos aqui na nossa região, pelo menos, a primeira e a terceira pessoa. Mas nada proíbe de usar a segunda pessoa. Mas o conto aqui está na terceira pessoa. Então, quando você escrever uma história, ela vai estar na primeira, segunda, terceira pessoa, né? Eu tinha, né? Eu tenho, primeira pessoa, ele tinha, terceira pessoa. Tu tens, segunda pessoa. Então, o conto vai estar numa dessas pessoas, né? Muito bem. Aqui nós falamos sobre o conto. O conto. Claro que foi pinceladas, uma coisa rápida. Os professores, as professoras poderão aprofundar mais isso em sala de aula e, como sugestão, a continuidade dessa história do conto. Se quiserem criar uma outra, tudo bem, mas é apenas sugestão. Caso não entre nessa questão do projeto, vocês podem fazer uma atividade, né, em sala de aula. Mas a sugestão que eu dou é que, continuando isso aqui, vocês vão usar a imaginação de vocês. Vocês têm, e engraçado que nenhuma vai bater com a outra. Como é seu nome? Hã? O Olavo, o seu? O Olavo vai continuar, dificilmente vai bater com a história do Miguel. Vai ser interessante isso. Essa chave vai para tantos caminhos, vai para muitos caminhos, e isso vai ficar interessante, tá? A continuação. Eu escrevi o conto deixando isso já para vocês imaginarem. Pode terminar o conto, ele está terminado, mas ele pode dar uma continuação também. Muito bem. Pode vir bem? Mais seguro. Então, gente, a crônica, falando rápido, nosso tempo é curto. A crônica, eu vou ler aqui uma crônica de vocês. O Recreio Molhado. Agora não é um conto mais. Embora a crônica e o conto, em vários aspectos, são muito parecidas. A crônica, ela conta um relato do dia a dia, geralmente, né? Uma coisa do cotidiano, grosso modo falando, né? Por exemplo, Recreio Molhado.
Agora, hoje choveu na hora do recreio, ninguém pôde jogar bola e o pátio virou uma pista de corrida para os pingos d'água. Olha que bonito. Alguns reclamaram, outros brincaram de ver quem achava a poça mais funda. Às vezes a chuva muda os planos, mas também traz um novo tipo de diversão. Essa história parece real ou inventada? Ela parece real, não parece? Então a crônica, ela fala muito das coisas do dia a dia. Ela pode ser também, o autor também pode imaginar também, criar coisas. Mas eu peço a vocês, escreva aqui, escreva alguma coisa sobre o recreio de vocês. Como é que foi o recreio de hoje? Vocês podem fazer uma crônica. A crônica geralmente ela se baseia em fatos reais, não 100%. E ela geralmente, a crônica, ela muitas das vezes é escrita na primeira pessoa. Hoje eu estava sentado com meus amigos quando começou a chover. Então, aí, a primeira pessoa. Então a crônica é mais um relato. O relato, normalmente, ele explora fatos, coisas reais. Embora você possa criar também em cima disso aqui. O conto é mais ficção, embora também pode ter influência do real no conto também. De repente, esse conto aqui, eu escrevi, mas foi só a imaginação. Poderia ter sido um fato que aconteceu comigo na minha infância, uma coisa parecida, e daí eu poderia criar esse conto. Então o conto também pode ser alguma coisa inspirada na vida de vocês também. E a crônica, no dia a dia, escreva sobre a rua que você mora. Você pode fazer uma crônica daquilo ali, ou pode criar um conto também daquilo ali. Então, o conto, normalmente ele é curto, a crônica também é curta. A crônica geralmente é publicada em jornais, revistas, e os contos mais em livros. Muito bem. A crônica é como uma conversa. O autor observa algo comum e transforma em um texto com emoção ou humor. A crônica, muitas vezes, ela tem a emoção e o humor também, e uma reflexão da vida também, de alguma coisa. Tá bom? Tem essa coisa. Agora o romance é uma coisa maior que nós não vamos falar aqui agora. O romance é um texto bem maior do que a crônica e o conto. Vamos nos ater para vocês produzirem o conto que eu passei para vocês no início, que é a chave misteriosa, Tá bom? Então espero que vocês deem continuidade. E outra coisa, para finalizar mesmo, leiam e escrevam sempre. Quem lê consegue interpretar melhor o que está lendo e consegue interpretar melhor a vida também. E vocês estão apenas começando. A pessoa que pega um livro ou uma leitura que o professor passa e tem dificuldade, qual é o caminho para isso? A leitura. Leiam livros infantis, infanto-juvenis, leiam aquilo que está dentro da faixa etária de vocês, leiam mesmo, seja em livro impresso ou na internet, mas leiam e escrevam também, porque a leitura é fundamental para vocês desenvolverem a vida de vocês, que tem ainda um longo percurso. Muito obrigado. Bom, nós tivemos então o professor Marcos Arrebla, que falou sobre o que ele falou? Sobre conto, crônicas, e falou sobre o romance também, Romance também, pode passar. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre poesia próximo. Agora, então sou eu que vou falar sobre poesia. Aqui, O que é importante a gente destacar aqui? Muita gente vai falar para você assim: eu não gosto de poesia. Mas você tem que entender o seguinte, medicina, engenharia, são ocupações nobres.
você pode estudar para ser engenheiro, você pode se estudar para ser doutor, certo? Mas a poesia é importante porque a poesia, ela é da raça humana, é própria de nós humanos, certo? Nós humanos temos amor, temos paixão, nós temos amor pelos nossos pais, nós temos amor pelos nossos irmãos, não é isso? Nós temos amor fraterno em casa, na família e tudo mais. Então, ó, poesia, beleza, romance, amor, tudo isso a gente tem, porque nós somos vivos, somos pessoas humanas. Então, como somos pessoas humanas, nós podemos gostar muito da poesia, né? Então vamos lá. A poesia, ó, está à nossa volta. Você olha em volta aí, ó. Ó, lá tem o vento batendo ali, ó, na folha da palmeira ali, certo? Aqui você vê a parede ali azul, certo? Tudo isso é poesia. Olhe para o seu colega aí, o sorriso do seu colega, o rosto do seu colega, isso é poesia também, certo? A poesia, ó, ela aqui, ó, ela está à nossa volta. O ar que respiramos, o vento na folha das árvores, o sorriso de uma pessoa, tudo isso é poesia. Então você tem o nascer de uma criança. O nascer de uma criança é poesia, certo? O vento, é o sorriso da criança, o luar, tudo isso é poesia. O que é importante? É a gente conhecer palavras para que a gente possa escrever a poesia. Para que você possa escrever uma poesia, você tem que conhecer palavras. E como é que você vai conhecer palavras? Você vai conhecer palavras fazendo o quê? Lendo livros. Aqui, ó, lendo livros. Você lendo livros, você vai conhecer palavras novas. Passa para o próximo. Palavras novas. Aqui, por exemplo, ó, nós temos uma figura aqui, ó. O menino com a raposa. Lembra aqui, que livro que lembra essa foto? Pequeno Príncipe, não é isso? Muito bem. Então você tem aqui, ó. Você tem aqui a menina lendo livros. Isso aqui é importante. Vocês procurarem ler livros. Comecem com livros infantis, certo? Depois vocês comecem a ler livros maiores. Porque dessa forma vocês vão conhecer palavras novas. Tá bom? Aqui, ó, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu pergunto para vocês, atenção, um minutinho só. Pergunto para vocês, alguém já leu O Pequeno Príncipe? Muito bem. Vejam bem, hoje vocês deram um testemunho aqui que já leram O Pequeno Príncipe. Daqui a 10 anos, se vocês lerem O Pequeno Príncipe novamente, vocês vão ter um outro entendimento, vão entender outra coisa do Pequeno Príncipe, certo? Aquele chapéu que parece que é um elefante dentro, não vai ser mais chapéu com elefante, vai ser outra coisa, você vai entender outra coisa. Por quê? Porque o Pequeno Príncipe tem várias mensagens. Aqui, por exemplo, ó, ele está no momento em que ele está falando com a raposa fala com ele. Quando, na língua portuguesa, na literatura, quando um animal conversa com as pessoas, como é que é chamado isso? Fábula. Todo mundo já conhece aqui a fábula, né? Muito bem. E aí eu pergunto aqui para vocês, alguém sabe dizer o que a raposa falou para o Pequeno Príncipe sobre o amigo? Assim, falando em linguagem popular, o que a raposa falou para o Pequeno Príncipe sobre o amigo? Alguém sabe? Tem a ideia? Pensa um pouquinho, já ouviram? Estão lembrados dessa passagem? Não estão lembrados não, né? Então eu vou falar para vocês. Ele disse mais ou menos assim, ó. Falou mais ou menos assim. Ele disse assim, ó. Se você é meu amigo e vai me visitar às 15 horas, vai lá na minha casa me visitar às 15 horas, às 12 horas, quer dizer, 3 horas antes, meu coração já fica em festa, eu fico feliz porque eu vou receber a visita de um amigo. Tá, isso está lá. E tem outras mensagens muito importantes também no Pequeno Príncipe. Próximo. Aqui, ó. Então, a poesia é um conteúdo que você cria. Poesia é a arte de expressar emoções.
Você vai expressar a sua emoção que você está sentindo. Próximo. Perguntaram a Carlos Drummond de Andrade se ele gostava de poesia. Ele disse assim, se eu gosto de poesia, gosto de gente, bicho, plantas, lugares, chocolate, vinho, e aí vai. Amizade, amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo. É aquilo que eu falei, a poesia está à nossa volta. Só é importante você ter palavras para captar essa poesia que está à nossa volta e escrever isso no papel, transformar isso em palavra. Próximo. Aqui, o romance, a prosa, aí você tem aqui o livro, você tem um livro, tá vendo? A mensagem vai na faixa toda, certo? Próximo. Já a poesia não, a poesia se interrompe antes de chegar no final da página. Então a diferença básica é essa, certo? Próximo. Poesia, cada linha do poema se chama verso, certo? E aí, cada conjunto de verso é uma estrofe. Então você tem o verso, que é a linha, você tem a estrofe, que é o conjunto de linhas, né, de versos, certo? E aí você faz. A poesia normalmente tem versos que rimam, isso termina com palavras que têm um som idêntico. O que é a rima? Rima é o som igual. Anotaram aí? Anota aí. Rima é o som igual, o som idêntico, tá bom? Próximo. Aqui, verso, cada linha do poema, certo? Estrofe, conjunto de versos. Quartetos, estrofe de 4 versos. Terceto, estrofe de 3 versos. E a métrica é a contagem das sílabas, contagem poética das sílabas. Deu para anotar aqui, principalmente esses dois aqui, verso e estrofe. Tá ok? Próximo. Tá dando para entender? Sim? Tá dando para entender? Não ouvi. Tá dando para entender? Então tá. Então vamos ver aqui agora, Vamos ver isso aqui. É um conjunto, é uma poesia que tem 4 versos, Tá vendo? Porque tem 4 linhas. E tem a rima. A rima, aqui, Professor, esteja certo. Não colei nem um pouquinho. Se o caderno estava aberto, garanto que abriu sozinho. Certo? Então tá aqui, pouquinho com sozinho, certo com aberto. Então essa rima aqui, a palavra com o mesmo som, isso é a rima, é que dá um interesse especial, uma forma especial à poesia. Isso aqui é trova, porque tem 4 versos só. Você viu aqui? E tem uma mensagem. Professor, esteja certo. Não colei nem um pouquinho. Se o caderno estava aberto, garanto que abriu sozinho. Você viu só rimando com um pouquinho, aberto com certo. Nós vamos querer que vocês façam versos assim como esse, que vai ser a trova. Vocês vão receber uma folha onde vocês vão vão criar o conto, ou a crônica que o professor Marcos Arrebla falou, certo? Vocês vão criar, vocês podem levar para casa, a professora depois vai recolher, passar para a gente. Nós vamos premiar, como eu falei, vamos dar medalhas para os 10 primeiros, vamos dar diploma para todo mundo que quiser. Todo mundo vai mandar dizendo que vai querer o diploma, que vai vir receber. Aqui, essas 2 trovas são de minha autoria. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, nos dois manda o amor. Amor está rimando com trovador e nela está rimando com singela. Singela, né? Coisa simples. Uma casa simples, certo? Aqui, capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. Preguiçoso com teimoso, nasceu com morreu. Certo? É uma trova, 4 versos rimando. Certo? Qual é a mensagem? Aqui tem uma mensagem. Qual é a mensagem que eu quis dizer aí? Levanta o braço para ganhar um livrinho aqui, da literatura de cordel. Literatura de cordel são esses livrinhos aqui. O Vampiro Lobisomem de Jacaraí. Isso aqui é uma forma de poesia, um livro de poesia de vários autores. Isso aqui é cordel. Por que cordel? Cordel significa barbante. Isso aqui é vendido pendurado no barbante. Quem primeiro levantou a mão?
Qual é a mensagem ali, ó? Capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. Qual é a mensagem? Quem sabe a mensagem? Levanta a mão. O capixaba ele não é preguiçoso, ele é trabalhador. Muito bem, ganhou o livrinho. Muito bem, só legal para ele. O que eu quis dizer ali, ó, tá vendo? O sentido completo ali é que eu estou querendo dizer que não existe capixaba preguiçoso. Eu estou te querendo dizer isso, ó. Não existe capixaba preguiçoso aqui. Tá bom, próximo. Tá lá, próximo aí. Professor. Aí, ó, tá vendo? Aqui, ó, literatura de cordel. É o livrinho que eu tenho, mostrei para vocês. Aqui é a Kátia Bob, que é a nossa maior cordelista aqui do estado. Ela mora em Conceição da Barra e é vice-presidente da nossa Academia dos Salvadores. E aqui a história do lobisomem, ó. Vou narrar para vocês a história verdadeira, que não é de português, nem tampouco brincadeira. A história do vampiro, o lobisomem Vieira. Aí vai estar contando a história que vocês viram até no desenho que foi passado ali, logo no início. Próximo. Aqui, ó, temos os repentistas também, ó, violeiros repentistas, que fazem o improviso. Nós temos um aqui na Serra, que mora aqui em Cidade Continental, o Ceará. Próximo. O acróstico, ó, é uma poesia que você faz com o nome da pessoa aqui, ó. Rafaela, certo? Em cada linha tem o primeiro nome, é o nome de uma pessoa. Aqui, por exemplo, Deus abençoe seu dia, certo? Aí tem a poesia com esse acróstico. O que é o acróstico? É uma poesia que começa com as letras iniciais do nome de uma pessoa. Aí forma o nome, ó. Tá vendo, ó? Rafaela. Rafaela, e Deus abençoe o seu dia. Certo? Deu para ter uma noção? Aqui é para vocês terem uma noção do como é que é. Próximo. Aqui, ó, Haikai é a poesia de origem japonesa, certo? Você faz uma poesia falando sobre a natureza. É só para vocês terem uma ideia. Quem quiser anota o título lá, depois vocês conseguem pesquisar melhor. Próximo. Soneto. O soneto já é uma poesia mais bonita, ó. Como nós não temos tempo, a gente só vai mostrar para vocês. Soneto. Aqui o soneto, ó. Vamos ver a próxima aí. Agora sim. Põe. Tá aqui, ó. Aqui vocês vão ver o soneto. Só que o cantor vai falar sobre o soneto. Aqui, ó. Pega lá. Vocês que gostam dos pais de vocês podem falar. Pega lá. Então vocês viram também a poesia. Quando vocês ouvem um cantor cantando uma música, ele está baseado numa poesia que foi feita, tá bom? Igual esse aí. Aqui o rap, por exemplo, ó. O rap vocês conhecem? Quem tá vendo, quem vê novela aqui? Alguém vê novela ou não? Aquela novela das 6 que tem Batalha de Rimas, já viu? Quem é que viu Batalha de Rimas lá na novela? Pois é, tem lá o rap, o slam e a batalha de rimas, né? Você botar ritmo na sua poesia. Por exemplo, ó, você vai chegar e falar assim, ó. Vamos bater palma, pode bater palma devagar, ó, não muito alto, bate palma. Uma velha de tão velha se curvou, ouviu bala em casamento, logo se direitou, capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu, se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu, essa casa tão singela, onde mora o trovador, é a mulher que manda não, foi nos vai mandar
Não grita muito não, senão os professores vão expulsar a gente daqui. Olha, ó, mas vocês viram? É você o rap, é vocês botar ritmo na poesia. Vocês viram que eu falei algumas tropas que já estavam ali. Só que eu botei ritmo. Vocês batendo palma e eu cantando, a gente botou ritmo na poesia. Então aqui é o seguinte, ó. Qual é o seu verso? Aqui, esse aqui. Pode deixar aí. Aqui, ó. Qual é o seu verso? Qual é o seu verso? Então vai ter uma verificação de conhecimento. Agora eu vou perguntar para vocês. Alguém lembra algum versinho, alguma poesia de criança, de casa, tudo? Vamos ver aqui, ela aqui, ó. Levantou o braço. Vamos ver você. Fala aí para mim, o que você lembra de ter ouvido em casa? Rosas são vermelhas, violetas são azul. Minha mãe é uma rainha, pois o nome do amor. Olha aí, passou de bola. Aí, ó. Vocês entenderam? Então o que ela falou, né? Violetas são... Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Eu vou ouvir. Violetas são, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Minha mãe é uma rainha, porque ela me deu a luz. Você viu? Já tem um versinho aí. Deu um sonzinho, né? Tudo bem, uma rimazinha e tudo mais, tá? Mas tem uma poesia muito famosa, né? Os versinhos famosos aí, que vocês geralmente se lembram. Batatinha quando nasce, mamãezinha quando dorme, bota a mão no coração, põe a mão no coração, certo? Isso. Muito bem, olha lá, a professora quer falar. Não, tem que pegar aqui e falar no microfone. Dá lá o microfone. Fala aí. Então isso aqui é importante. Sou pequenininho, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso, mamãe no coração. O bolso furou, o papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, ficou no coração. O bolso furou, papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, ficou no coração. É isso aí, pessoal. Vocês viram então? Nós vamos querer que vocês façam isso. Vocês vão fazer em casa, produzir poesia. Vocês vão criar. Agora, ó, não pode colar de nenhum livro. Não pode colar pedindo pela internet, inteligência artificial, nada disso não, tá? Nada. Vocês têm que criar da cabeça de vocês. Ó, minutinho só. O professor Marcos Arreba falou que é para vocês criarem também uma historinha, um conto, uma crônica. Aí vocês vão pegar a folha, a professora vai passar a folha para vocês. Vocês vão escrever de um lado a sua crônica, o seu conto, pequeno, curtinho. Ele falou que conta é uma coisa, a crônica é mais uma coisa mais relativa àquilo que está acontecendo aqui agora, certo? Então, vocês vão criar isso aí, na folha escrever direitinho, mas ó, pode pedir ajuda à professora, o professor, o pai, a mãe, para eles ajudarem, mas não peço a eles para fazer por vocês, não. Vocês é que tem que fazer. E podem fazer também o verso, os versinhos também, tá? Nós vamos premiar vocês, certo? Sobre isso. Agora, vamos voltar à primeira pergunta. Primeira pergunta que eu fiz. Para ganhar o livro, hein? Peraí, eu não fiz a pergunta ainda. Tem que primeiro só levantar a mão quem souber a resposta. Não sabe? Por que
que a nossa cidade aqui se chama Serra. Se chama Serra porque a nossa cidade tem muita serra e é muito montanhosa. Bom, pode estar mais ou menos certo, né? Mas não é bem isso não, fala aí. Porque Quero a resposta certa. Porque o Monte Mestre Álvaro, ele... É isso mesmo. A resposta é Serra por causa da montanha do Mestre Álvaro. Que você olha, na hora que você olha a montanha, você vê vários picos, várias pontas. Parece uma serra realmente. Olha aí na aula de geografia de vocês. Tem aula de geografia ainda ou mudou o nome? É geografia ainda? Hein? É, né? Pois é, na aula de geografia de vocês vão ver o que é uma serra. É várias montanhas, não é isso? E ali, o nome serra é por causa da montanha do Mestre Álvaro. Ela acertou porque ela falou por causa do Mestre Álvaro, tá bom? Então essa é a resposta mesmo. Vou passar agora para o Marcos Arrebola para ele fazer as considerações finais, certo? Que a gente já está encerrando por causa do horário. Alô, muito feliz com a presença de vocês e espero que vocês tenham absorvido os conteúdos passados e vamos aguardar a produção de textos, de contos, de poemas, poesias, conforme nós falamos aqui. E os professores de vocês vão orientar certinho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Vamos ver o seguinte, eu vou fazer uma outra pergunta, que eu tenho outro livro agora. Dona Zenaide vai dar o livro. Vem cá, Dona Zenaide. Vai dar esse livro aqui para quem responder. Vem cá, Dona. Ele já recebeu o livro. Aqui depois a gente assina. Minutinho só, a pergunta que eu vou fazer. Eu quero perguntar para ganhar o livro aqui da Dona Zenaide. Bate a foto aí, cadê o professor? Professor, bate a foto lá. Bate a foto lá para mostrar. Aqui, ó, a Rébora vai ficar com a gente, vou passar uma foto também. Isso. Bate uma foto deitado para mim também, que a gente precisa para botar, né? Isso. A pergunta é a seguinte, olha, atenção, hein? Atenção. Vocês costumam ler livros? Qual é o último livro que vocês leram? Vamos ver você, fala aí, qual é o livro? Pinóquio, muito bem. Pinóquio, muito bem. História com você. Pequeno Príncipe, muito bem. Pequeno. Pequeno Príncipe também, qual é o seu? Que eu sei que da banana. Diário do Banana, né? Tá, Diário do Banana é bom. Muito bem, vai, então tá. Mas eu acho que ninguém leu o livro. Mas, quem sabe, né? Às vezes consegue responder. E se a professora souber, a professora pega o alunozinho aí mais quietinho, mais comportado e passa a cola para ele ganhar o livrinho da Dona Zenaide aqui, ó. Bateu a porta? Bateu a porta, bateu. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver, a pergunta é o seguinte, ó. Vocês não vão saber essa não. Essa não é livro para vocês não. Mas tem um desenho animado, hein? Tem um desenho animado. Tem um desenho animado já. Ó, tinha uma pessoa no alto assim, ó. Ela estava lá no alto. Lá no alto assim. Ela estava no alto. De lá ela olhou, aí viu uma jovem passando na rua. Aí ele falou assim: que pessoa bonita, que pessoa bondosa, vai ser o amor da minha vida. Lá de cima do alto, ele olhou para lá para baixo, viu, falou assim: essa daí é o amor da minha vida. Vocês ninguém sabe, vai ter um desenho assim animado. Fala aí. Rapunzel? Hein? Rapunzel? Não, Rapunzel é do cabelo. É que joga o cabelo, né?
Acho que você acerta, tá? Mas essa ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Hein? Ó, vou dizer o nome da menina. O nome dela é Esmeralda. Esmeralda. Setor! Setor! Corcunda de Nova Trindade aí! Pessoal, obrigado aí. Cadê a professora aí para bater? Professora, quem é que está comandando aqui? A gente está encerrando. Está encerrando, tá? Cadê a foto aqui, todo mundo junto? Com vocês aí, tá? Fica aí mesmo, sentadinho. Aí bater aqui, os professores, vem, professor. Vem cá pra gente bater a foto aí de novo. Faz favor. Aí, só o professor, depois você tira uma selfie, entendeu? Olha lá, Até com os alunos, dá para tirar aí os alunos? Professor. É isso aí, pessoal.